quando nós estudamos a uso capião, embora a ideia seja sempre partir para a prática, saber como nós vamos efetivar esse direito, que é o escopo de cada um que assiste uma aula, que vem buscar este conhecimento, precisamos, entretanto, saber quais são as espécies, até porque, para identificarmos a documentação que se fará necessária, nós precisamos saber tempo, o preenchimento daqueles requisitos que são essenciais para a realização dessa uso capião. E a pergunta primeira é: o que é a uso capião? A uso capião é uma forma de aquisição da propriedade através do decurso do tempo. E, dentre essas situações com relação ao uso capião, nós temos que ela é uma aquisição originária, quer dizer, quem usa o cap adquire de forma primeira, destacando-se que tudo o que mais houve antes torna-se sem nenhum sentido, sem nenhuma utilidade e sem nenhum vínculo jurídico. Então, a aquisição originária, mas ela também é a perda da propriedade para alguém. Em muitos casos, quando o imóvel ele é registrado, acaba sendo a perda da propriedade. Ressaltando-se que, para configurar a uso capião, e aqui nós falamos de uso capião de bem imóvel, não há a necessidade do imóvel estar registrado, diferentemente do que em muitas situações se analisa ou se interpreta a lei que autorizou a uso capião. Não é necessário, muito pelo contrário, que o imóvel esteja matriculado, que esteja registrado, porque na verdade a uso capião ela existe justamente para regularizar situações fáticas de quem está naquele bem, de quem está naquele imóvel, sem ter o registro em seu nome. Pode haver registro em nome de alguém? Sim, mas se não houver registro, melhor ainda. Se o imóvel ainda não estiver matriculado, melhor ainda. Então, quando há essa aquisição da propriedade pela uso capião, nós temos que verificar se esta posse do qual se requer o reconhecimento de que há a propriedade decorrente dessa posse, essa posse foi uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, incontestável ao longo do tempo estipulado pela lei. Quer dizer, eu vou verificar aquele tempo, se há as condições de tempo e de posse qualificada para aquela uso capião que está sendo requerida. Ao longo das nossas aulas, nós vamos verificar todos os requisitos que são necessários, passo a passo do requerimento, da realização de ata e de todos os demais atos. Mas, como eu disse inicialmente, nós precisamos ter essa rememoração de todos os aspectos materiais que envolvem a posse. E esses aspectos envolvem o tipo de uso capião que nós vamos requerer, e aí nós vamos relembrar que nós temos a uso capião extraordinária, a ordinária e as especiais, e que a uso capião ordinária é aquela uso capião que eu vou requerer comprovando 15 anos ou mais de posse, de uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, incontestável, mas que além disto, da prova da posse, por esse lapso temporal, eu não tenho que apresentar mais nenhum requisito. Preciso apresentar as provas
Sim, eu tenho que apresentar as provas da minha posse, mas eu não tenho outro requisito além do requisito tempo e das condições de que a posse foi ao longo do tempo mais de 15 anos, ou 15 anos ou mais, incontestada e contínua. Não houve nenhum tipo de interrupção nesta posse. Desta forma, eu posso requerer a uso capião, seja o tamanho que tenha o imóvel, seja imóvel urbano, rural. Eu não preciso comprovar justo título, eu não preciso comprovar que não há nenhum outro imóvel registrado em meu nome, eu simplesmente vou implementar o requisito tempo e essas qualificatórias da posse, que já falamos anteriormente, que não há nenhum tipo de contestação com relação a ela. A ordinária eu posso requerer se eu tiver um justo título e 10 anos desta posse. Justo título é qualquer documento hábil que possa comprovar que eu adquiri a posse de outra pessoa ou a posse, ela não foi hábil, aquele documento, para que eu pudesse transferir registralmente para o meu nome. O documento que eu tenho de aquisição, por alguma falha, ele não pôde ser registrado. E aí eu vou apresentar para requerer a uso capião ordinária, com 10 anos. E as especiais, nós temos as especiais rural, urbana, familiar, e depois nós temos as lá do Estatuto da Cidade. Com relação às usucapiões especiais, a urbana é aquela que eu posso requerer com menos tempo, mas vou implementar mais requisitos. Por exemplo, se eu quiser requerer baseada na usucapião especial urbana, vou ter que provar que eu tenho 5 anos de posse, que o imóvel não ultrapassa a área de 250 metros quadrados, que eu não tenho outro imóvel no meu nome, que eu resido no local, e vou fazer essas comprovações e requerer, através desta forma, dessa uso capião, que também nós chamamos de constitucional, porque o Código Civil repetiu a Constituição, para que a função social da propriedade ela atinja o seu objetivo, assim como a usucapião especial rural, que eu vou ter que comprovar, além dos mesmos requisitos da urbana, que eu não tenho uma área superior, que eu não possuo uma área superior a 50 hectares, e que nela eu fiz a minha moradia e da minha família, e que também ali eu produzo para o meu sustento e da minha família. Vejam que todos esses requisitos são cumulativos. Então, para essas, eu tenho que fazer a comprovação de 5 anos ou mais, que eu não tenho outro imóvel registrado em meu nome, que eu resido com a minha família no local, que no caso da rural, que eu produzo no local também. Então, eu preciso cumulativamente comprovar esses requisitos. Se algum faltar, eu já não vou me enquadrar. Posso fazer através da usucapião extrajudicial? Claro que sim, é possível sim, fazendo essas comprovações. E aí o que eu vou ter que apresentar para provar que eu não tenho nenhum imóvel no meu nome? Uma negativa de bens no registro de imóveis. O que eu vou provar que eu produzo no local? Talão de produtor, vou provar que eu estou inscrito em venda dos meus produtos de economia familiar, todas as formas necessárias de comprovação. E a usucapião familiar, que é aquela que houve a introdução mais recentemente no Código Civil, que nos traz um tempo muito menor, o menor tempo de posse exigido no nosso ordenamento jurídico, que é de 2 anos. Mas também os requisitos são bastante
extensos e também são cumulativos. 2 anos de imóvel que era de propriedade da pessoa junto com o ex-cônjuge, quer dizer, deve ter sido bem adquirido, um bem comum adquirido pelos dois e que este cônjuge ou companheiro abandonou o lar. E esse abandono ele deve ser comprovado de forma que se demonstre que aquele cônjuge ele não teve mais nenhum interesse com relação à manutenção daquele bem como sua propriedade. Também tem limite de área, a pessoa ela tem que residir no local, tem que então exercer a posse direta e fazer todas essas comprovações. Também é possível que se faça essas comprovações através de documentação e com isso requisitos objetivos para o usucapião se consiga realizar o usucapião através da via extrajudicial, sim. Então, só rememorando todas essas espécies, para dar prosseguimento aí, para quando nós mergulharmos em todos os demais requisitos, naquelas formas em que nós vamos apresentar a documentação lá para o registrador, nós já tenhamos na memória o tipo, a espécie de usucapião que nós vamos requerer. Porque é importante atentar no momento em que vamos fazer análise documental, aonde eu vou enquadrar aquele meu cliente, onde aquela pessoa vai se enquadrar. Porque lembremos que a pessoa que está ali requerendo a informação ou requerendo que seja encaminhada a documentação, ela é leiga. E nós precisamos verificar para implementar todas essas condições. Vocês têm material que recebem nas apostilas sobre esses assuntos que complementam aí os artigos que nós vamos embasar, onde nós vamos achar, como nós vamos qualificar todas essas posses. Nós temos ainda 2 outras espécies de usucapião e que muitas vezes o enquadramento daquilo que nos procuram nos levam para essas espécies de usucapião, que são as espécies que estão lá no Estatuto da Cidade, que é o usucapião individual e a coletiva. É especial individual e é especial coletiva. Qual é a diferença dessas, prof? Por que está aí, né, em cor de rosa? Escrevi a caneta para chamar a atenção de vocês, né? E vocês já anotem aí, enquanto estão assistindo a aula, que nós temos essas, além de várias outras. No ordenamento já foram contadas 36 espécies de usucapião, sendo que as mais usadas são essas que nós trazemos aqui na aula para rememorar. Então, a especial individual, ela está no Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade é anterior ao Código Civil, e ela foi praticamente reproduzida no Código Civil como a especial urbana do Código Civil. Só que há uma pequena diferença, porque a especial individual, ela fala que deve haver 250 metros de terreno ou área construída. E remete para os demais requisitos que tem a especial urbana do Código Civil. E a especial individual coletiva é aquela que visa regularizar a usucapião ou a titularidade, a propriedade de imóveis em que não é possível se identificar qual é o tamanho da base do terreno, porque ela se aplica a áreas que tenham 250 metros ou mais de 250 metros e que sejam, então, que haja construção de várias pessoas e que não seja possível identificar aonde começa uma e aonde começa a propriedade de outro, de forma que
Quando se faz essa espécie de usucapião, não sendo possível identificar que fulano tem um percentual X e outro percentual Y, se atribui, então, um percentual igual para todos, digamos que tenha 10 pessoas construído sobre uma área de 300 metros quadrados, se atribui um percentual e eles ficam numa espécie de condomínio do terreno com as construções regularizadas através da usucapião. Então vejam que nós temos várias situações em que nós podemos regularizar através da usucapião as diversas situações que vão aí se colocando para que nós possamos, então, na prática, trazer para o nosso ordenamento, trazer para a regularização e que esses imóveis possam entrar aí no mercado imobiliário e que as pessoas possam, através disso, ter o seu título de propriedade de uma forma rápida, fácil, ágil, através da usucapião extrajudicial. É plenamente possível, sim.